Deus usa pessoas comuns, com o coração voltado para o reino de Deus. E aí eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça. Deus usa pessoas comuns. Fui para a Bíblia, para procurar as pessoas que foram usadas por Deus para o seu ministério. E aí eu comecei a ver vários exemplos na Bíblia de pessoas comuns que foram tremendamente usadas por Deus. Gideão era uma pessoa comum, né? Uma pessoa de fazenda comum, um homem comum. Mas Deus escolheu Gideão para quê? Para libertar o seu povo da opressão de um exército com um grupo de quê? De 300 homens. Uma pessoa comum, simples, mas que Deus usou. Você imagina um exército todo preparado, armado, e você ir lutar com 300 homens comuns. Deus usou Gideão, uma pessoa comum. Deus usou Davi, um menino comum, um rapaz simples, o menos provável da família de Jessé, dos filhos, né? O menos provável. Mas Deus usou Davi como líder e governante do povo de Deus. Olha que coisa tremenda. Deus escolheu 12 homens comuns para estabelecer a sua igreja aqui na terra. Era cobrador de impostos, era pescador. Alguns a Bíblia não diz nem quem é, o que eles faziam. Mas 12 homens comuns para estabelecer a sua igreja aqui na terra. E Deus escolheu uma mulher comum, simples, para carregar no seu ventre o Salvador do mundo. Todas essas pessoas comuns, tem vários e vários outros exemplos na Bíblia de pessoas comuns. Pessoas comuns que foram tremendamente usadas por Deus para o seu reino, para que se cumprisse o propósito dele na vida de muitas pessoas. Amém? E então eu fiquei com isso na minha cabeça. Deus, eu sou uma pessoa comum, extremamente comum, mas eu carrego no meu coração um amor e uma vontade de servir ao Senhor mais do que tudo na minha vida. E então eu aceitei o desafio de assumir o ministério infantil naquele momento. E eu comecei a observar que para que eu assumisse um ministério, eu precisava que 3 movimentos acontecessem na minha vida. O primeiro movimento que precisava acontecer era que eu fosse apaixonada pelo ministério, que eu tivesse uma visão daquilo que eu queria que o ministério se transformasse e que eu tivesse comprometimento com o ministério. Esses 3 movimentos aconteceram na vida dessas pessoas aqui, pessoas comuns, usadas por Deus. E esses 3 movimentos precisam acontecer na nossa vida. E eu queria compartilhar um pouquinho desses 3 movimentos para poder despertar cada um deles dentro do seu coração. O primeiro deles é paixão, ser apaixonado pelo seu ministério. E eu busquei no dicionário uma definição de paixão. E lá está escrito assim, ó: paixão é um sentimento humano intenso e profundo, marcado pelo grande interesse e atração da pessoa apaixonada por algo ou alguém. A paixão é capaz de alterar aspectos do comportamento e pensamento da pessoa, que passa a demonstrar um excesso de admiração por aquilo que lhe causa paixão. Vocês já viram um casal apaixonado, principalmente jovem e adolescente? Se virar e falar assim, olha, você vai ter que sair daqui do Espírito Santo e ir até São Paulo e chegar no outro dia, 9 horas da manhã. Ele vem de bicicleta, mas ele chega aqui, não chega? Paixão motiva. Paixão traz força, traz vontade, né? E para que um ministério comece e chegue a cumprir o seu propósito, é necessário que se comece com paixão. Com paixão. Então, queridos, nunca perca a paixão pelo seu ministério. Nunca perca. E se você sentir que a paixão está se esfriando, ore a Deus, busca a Deus em oração, ora a Deus com adoração, com confissão,
com súplicas. Assim como Neemias orou, quando soube do que havia acontecido com seu povo, Neemias orou com adoração, Neemias orou com confissão e Neemias orou com súplicas. Então, ore assim. Eu tenho certeza que se você orar dessa forma, Deus vai mudar 3 coisas na sua vida, no mínimo. Deus, Ele te dará uma nova perspectiva do seu ministério. Orando dessa forma, eu tenho certeza, Deus vai te dar uma nova perspectiva dentro do seu ministério. Você vai ser levado a mudar as suas prioridades. Você vai restabelecer as suas prioridades. As minhas prioridades para o ministério hoje era uma, mas Deus vai te dar uma nova direção. E você vai restabelecer as suas prioridades. E Deus vai te dar um novo sentido de propósito. Então, quando for buscar a Deus, lembre, ore com adoração, ore com confissão e com súplica, que Deus vai mudar a sua visão e vai trazer uma paixão nova para o seu ministério. A outra coisa, que o segundo movimento necessário é a visão. E o dicionário traz uma definição de visão assim, ó. Visão é ver as coisas não como elas são, mas como elas podem ser. A visão é um quadro do futuro do ministério, como você acredita que pode ser. É a arte de ver as coisas invisíveis. Visão é você enxergar hoje o seu ministério, é você olhar para o seu ministério, ver como ele está hoje, mas enxergar como você quer lá no futuro, lá na frente. Quando eu assumi o ministério infantil, queridos, eu tinha 50 voluntários. 50 voluntários dentro do ministério infantil. Depois de 11 anos, eu tirei um ano sabático que duraram aí 5 anos, agora que eu estou retornando para o pastoreio do ministério. Mas quando eu precisei desse descanso, eu entreguei o ministério com 300 voluntários. Porque quando eu comecei, eu não enxerguei os 50. Eu olhei para os 300 que eu queria. Então, a visão é isso. É você não ver o que ele é, mas aquilo que você espera que ele seja. É a arte de ver o que não é visível hoje, mas o que pode ser lá na frente. Amém? Só que para ter uma visão, queridos, ela requer de nós algumas coisas. Para se ter uma visão, ela requer de nós esforço e energias intencionais. Tem que ser intencional. Tem que ter energia, tem que ter entusiasmo, tem que ter força. E para ter uma visão, você precisa gastar energia. Outra coisa, a gente tem que ter disposição para mudar e adaptar. Porque quando você está começando, às vezes é necessário muitas mudanças. E você tem que estar disposto a mudar, tem que estar disposto a adaptar, para você viver aquilo de verdade, aquilo que o seu sonho, aquele que você está projetando. E outra coisa, você precisa de uma equipe que trabalha junto, com a mesma visão e com o mesmo propósito. E o que a visão traz para o nosso ministério? A visão, ela traz energia e ela leva as pessoas a agir. Ministério sem visão, queridos, ele não vai a lugar nenhum. Ele fica estagnado aonde ele está. Então, a visão, ela faz com que a pessoa, com quem está do seu lado, tenha energia, tenha vontade de seguir, tenha vontade de fazer. Então, tenha a visão para o seu ministério. Aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Porque um ministério sem visão, ele não chega a lugar nenhum. A visão, ela aumenta o sentido de que você faz parte daquilo. Né? Dá aquele sentimento, poxa, eu estou ali, eu estou junto, eu estou pegando junto, né? Nós vamos chegar juntos. E a equipe com a mesma visão, com o mesmo propósito, ela caminha junto com você. E a visão, queridos, ela nos prepara para ver não o que é, mas o que a gente quer dele lá na frente.
E você pode, às vezes, perguntar, mas como que eu faço para ter uma visão? É só buscar a Deus. Né? A Bíblia diz que quem busca, acha. E Ele está à nossa disposição. A única coisa que nós precisamos para se ter uma visão de Deus para o nosso ministério é conhecimento, é conhecer a Deus mais intimamente. E como a gente conhece a Deus mais intimamente? Estudando a palavra, jejuando, orando. Dessa forma a gente cria mais essa intimidade com Deus. E quando você for buscar a Deus, seja intencional com Ele, diz para Ele qual o seu desejo em relação ao ministério. Diz para Ele o que você quer, quais os seus anseios, quais as suas vontades. Diga para Ele. Traga pessoas para perto de você com o mesmo sonho, com a mesma garra, com a mesma vontade, com a mesma determinação. E caminha, porque eu tenho certeza que Deus te trará a visão. Amém? E o terceiro movimento é o compromisso. É um dos mais difíceis, para ser bem sincera. Compromisso. E o dicionário diz, na definição de compromisso, comprometer-se como por promessa ou garantia, devoção ou dedicação a uma coisa, pessoa ou relacionamento. Tem uma frase de um autor aqui, que eu não sei pronunciar o nome dele, então não vou nem falar para não pagar mico, que ele tem uma frase que eu amo, que eu acho muito profunda. Ela diz assim: quando você está interessado em alguma coisa, você faz apenas quando é conveniente. Quando você está comprometido com alguma coisa, você não aceita desculpas, somente resultado. Então, queridos, quando vocês forem assumir um compromisso, principalmente aqui na casa de Deus, lembre-se que você não está fazendo um compromisso apenas com o líder do seu ministério. Você está assumindo um compromisso com a igreja, está assumindo um compromisso com os membros da igreja, com o corpo da igreja. Você está assumindo um compromisso com os pastores da igreja, mas principalmente você está assumindo um compromisso com Deus. E quando você deixa de cumprir, de assumir aquele compromisso que você fez, você não está furando somente com o líder do ministério. Você está furando com a igreja, você está furando com seus pastores e, principalmente, você está furando com Deus. Então, quando você for assumir um compromisso, considere algumas coisas, porque não é fácil. Assumir compromisso custa caro. Então, antes de assumir um compromisso, considere o custo, porque não é fácil, não é barato. E custo também financeiro, porque você pensa assim, olha, eu vou me voluntariar para ir lá 3 vezes na semana. Tem um custo de gasolina, de passagem. Considere isso também. Se eu posso ir 3 vezes na semana, beleza, então eu vou assumir um compromisso 3 vezes. Mas se eu posso uma vez só, então assuma uma vez só. Então considere esse custo. Outra coisa, determine a pagar o preço. Você assumiu um compromisso. Então determine a pagar o preço. Se você deu o seu nome, se você se voluntariou, se você aceitou essa responsabilidade, então determine a pagar o preço. Outra coisa, sempre se esforce por excelência, porque nós estamos fazendo para Deus. E para Deus a gente não faz nada de qualquer jeito. A gente só faz com excelência, porque é para Deus. Espere que compromisso, querido, seja uma luta. Quantas vezes aqui você já assumiu um compromisso na igreja e na hora que você estava saindo de casa, aparece alguém em casa? Ou, estou pronta para ir para a igreja, acontece alguma coisa e eu falo, não vou. E a gente esquece o compromisso que a gente assumiu aqui. Então, queridos,
Espere que o compromisso seja uma luta, principalmente com Deus. Vai chegar gente na hora que não era para chegar na sua casa. Você vai receber ligação e vai te desanimar de vir. Vai estar chovendo, Então, vai ser uma luta. Então, antes de assumir um compromisso, considere isso também. Não confie no seu talento apenas. Não confie, sabe por quê? Talento falha, mas oração, busca, comprometimento com Deus não falham. Principalmente para o ministério infantil, né? Não confie no seu talento apenas. Eu sou ótima para contar história. Não, queridos. Não confie, sabe? Talento pode falhar. Então, se prepare, busca a Deus em oração, entrega a sua vida, planta a semana inteira para que você colha no domingo. Não espera chegar aqui e achar que tudo vai acontecer. Se você não fizer a sua parte, se você não se entregar, se você não buscar. Então, prepara, busca a Deus em oração. Outra coisa, foque nas suas escolhas. Sabe por quê? Escolha nos motivam. Condições nos desanimam. As condições que nós temos são essas. Então, foca na sua escolha. Eu escolhi estar aqui, eu escolhi participar desse ministério. Então, foque nas suas escolhas, porque as condições não vão te estimular, mas as suas escolhas vão te levar aonde Deus quer. Jamais diga, principalmente para o ministério infantil aqui, ou algum estacionamento, eu não sei os ministérios que não estão aqui. Nunca diga que você está perdendo o culto. Sabe por quê? A nossa vida tem que ser um culto. O nosso dia a dia tem que ser um culto. Então você não está perdendo o culto. E outra coisa, lá no ministério infantil, se você não está recebendo, se aquilo não é um culto para você, também não é para as crianças. Então não diga nunca isso, eu estou perdendo um culto. Porque a sua vida, dia após dia, tem que ser um culto a Deus. Amém? Seja honesto, queridos, quando vocês assumirem um compromisso com o ministério. Seja honesto. E faça o que é certo, mesmo quando não se tem vontade de fazer. Você assumiu um compromisso. E como eu disse, antes de fazer um compromisso com toda a igreja, você fez um compromisso com Deus. Então, considere essas coisas. Considere. Queridos, o evangelho é para todos. É para todos. E o nosso papel nesse grande chamado, nesse grande propósito de Deus, é servi-lo. É ter uma vida cheia de paixão por aquilo que nós fazemos para o reino, com uma visão certa daquilo que Deus quer para a nossa vida e o nosso propósito, e comprometimento com o reino de Deus. Nós já estamos atrasados em fazer se cumprir a palavra de Deus. Eu tenho orado muito, né? Flávia sabe que eu tenho orado muito a Deus assim, Deus, não me deixa confundir esperar com atrasar o plano do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos atrasando ao invés de esperar a resposta de Deus. Deus já quer que a gente esteja lá na frente, mas a gente acha que está esperando, mas a gente está atrasando os propósitos de Deus acontecerem na nossa vida. Queridos, o mundo não está brincando de igreja. O mundo não está brincando de igreja. Ele está vindo com tudo, com tudo. Nós tivemos a Israel agora em abril, eu fui numa caravana com a doutora Ilma, e nós fomos à Turquia. A Turquia, onde tem as 7 igrejas do Apocalipse, Paulo, né, o berço ali, né, de Paulo, das igrejas, enfim. Um país, a guia nos falou que o país era 90% cristão. E hoje a Turquia é 99% muçulmanos. 99%.
A mesquita lá de Santa Sofia, se eu não me engano o nome, me deu um branco aqui, é Santa Sofia, né? Era um templo cristão e hoje é um templo muçulmano. Por que isso aconteceu? Porque perderam a sua identidade. Porque deixaram de fazer a sua transmissão geracional. Nós não temos direito hoje, como igreja, eu vou falar direcionado para o Ministério Infantil, nós não temos mais o direito de falhar com essa geração. Porque se nós falharmos com essa geração, o Evangelho corre risco. Assim como na Turquia a identidade foi perdida. Se a gente não começar hoje, o Evangelho corre risco. Então, o nosso papel hoje como igreja, nosso papel como voluntário dentro da igreja, é ser pessoas comuns, mas pessoas apaixonadas pelo reino, com visão do reino e com comprometimento com o reino. E Deus virá sobre nós e derramará bênçãos sem medida sobre a nossa vida. Que Deus nos abençoe e que a partir de hoje você possa entender o seu papel como voluntário, o seu papel como pessoa comum, mas que será tremendamente usada pelo Espírito Santo de Deus. A gente queria passar um vídeo e logo depois a Flávia vem aqui. Eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo, porque ele fala sobre chamado. Question. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burnt up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burned up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way.
never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Esse vídeo ele é um simbolismo, né? Nós não estamos aqui afirmando que é exatamente isso que vai acontecer teologicamente, mas ele nos faz pensar sobre esse lugar que nós temos na Terra. E quando nós pensamos para esse momento de hoje, como uma abertura, né, do nosso congresso, nós pensamos muito nessa partilha reflexiva, que viesse fazer cada um de nós pensarmos bastante no nosso chamado, pensarmos bastante nesses pilares que a pastora Luciana trouxe, do nosso tipo de comprometimento, do nosso nível de paixão e da qualidade da visão que a gente tem com relação àquilo que o Senhor tem nos confiado. E nesse momento a pastora Luciana trouxe para nós aquilo que é o movimento que nós temos que fazer, né? E eu quero trazer qual é o movimento que Deus já prometeu que Ele fará, amém? Porque nós precisamos ter esse entendimento. Nós somos cooperadores de um Deus que está vivo, de um Deus que está atento a essa obra. Quando esse vídeo fala desses números, eu acho fantástico, porque a matemática de Deus é real, né? A arquitetura de Deus, ela é real. Deus, Ele não nos jogou aqui e nessa noite, durante este fim de semana, a expectativa do nosso coração é que mais do que muito conhecimento, ou amanhã nós vamos ter muita coisa, né? Muito conteúdo, muita informação, mais do que uma receita de bolo para você ser um guardião dessa geração, você saia daqui com uma mentalidade do céu. Você saia daqui chocado, ativado, impactado por um entendimento, sabe? E a palavra que eu ouso dizer, que eu ouso trazer para você, que você saia daqui alinhado. Você precisa estar alinhado ao que Deus tem para você. Porque muitas vezes é um desafio fazer o movimento da paixão, é um desafio fazer o movimento do comprometimento, porque nós estamos completamente desalinhados. Somos pessoas assim, que estamos fazendo, mas a gente não sabe quem está fazendo o que está fazendo. A gente não entende o propósito. Então, nessa fala aqui, eu quero te dizer as promessas de Deus. Eu quero te lembrar de algumas. Como a pastora Luciana não falou de tudo que é o movimento que a gente tem que fazer, eu também não vou falar de tudo que Deus pode fazer. Mas eu preciso plantar isso no seu coração nessa noite. Para que você volte para casa e você vai ficar pensando nisso. Talvez você vai ficar pensando em comprometimento. Ela falou tanta coisa aqui, né? Umas frases assim que pega você. Né? Que não, eu amei essa questão que mais do que a condição, a escolha que eu fiz, a posição que eu tomei, a decisão que eu tive. Então, quando as circunstâncias estão contrárias e às vezes você, como eu, está engatilhado em algum ministério, mas aí tem uma situação contrária, às vezes até culpa, você não se sente adequado por causa daquela situação na sua casa.
E aí você pensa, não, mas eu fiz uma escolha, eu vou confessar se for pecado, vou mudar de rota, vou pedir ajuda do meu pastor, do meu líder direto, mas eu não vou abandonar a minha escolha, porque eu não vivo por condição. E aqui eu quero, para pensar sobre isso com vocês, eu me lembrei da história das parteiras. Sabe aquelas mulheres que a Bíblia cita, né, Sifrá e Poá, que estavam ali guardando um grande projeto de Deus, que é Moisés. Amanhã a gente vai falar muito sobre isso. Mas eu quero trazer a história delas, está lá em Êxodo 1. Eu vou ler com vocês alguns versículos e eu quero refletir sobre 3 promessas de Deus. 3 coisas que você pode ter convicção que Deus vai fazer. Vamos começar a ler aqui, Êxodo 1, versículo 15, diz assim: o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: quando vocês servirem de parteira as mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras, versículo 19, responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque, versículo 21, as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nascerem, quanto as meninas deixem viver. O cenário vocês já conhecem. Existiam pessoas comuns e um dos comuns poderosos na terra chamava-se Moisés. Moisés foi o menino do rio Nilo, o menino que mudou a história, ele muda a história do povo, ele transita entre a relação patriarcal de Deus com o povo para uma relação de Deus agora com uma nação. Porque é a partir de Moisés que Deus vai estabelecer uma nação, um povo. Ele reúne o povo na travessia de libertação ali no mar e ele vai constituir essa nação que a gente vai conhecer. Ela vem a partir do chamado de Moisés. Pessoas comuns, essas mulheres parteiras, né? A gente sabe que não existiam só essas duas, eram muitas mães, muitas mulheres tendo bebês. Elas estavam ali fazendo o seu papel. Elas tinham um chamado completamente conectado à sua função profissional da época. Amém? E aqui na história delas eu quero pensar com vocês, porque a primeira coisa que me chama a atenção é a revelação que elas têm. Então eu quero que você diga essa palavra para você: revelação. A Bíblia não diz que Deus apareceu para elas ou um anjo apareceu e disse o que elas tinham que fazer. Mas elas tinham uma revelação do que precisava ser feito. Elas estavam alinhadas. Provavelmente elas investiram muito tempo naquilo que a pastora Luciana disse. Conheciam a Deus, se relacionavam com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: caminhar com Deus é garantia de você receber revelação do chamado que Ele tem para você. Revelação das estratégias que Ele confiou a você. Isso não é o que você tem que fazer. A pastora Luciana já disse o que a gente tem que fazer. E agora eu estou falando para você o que é que Deus faz. Deus, Ele promete revelação. O Salmo 25:12 diz: eu vou te instruir o caminho que você deve seguir. E você precisa arder no seu coração por essa instrução, por essa revelação, por essa estratégia. Você pode escolher a palavra. Mas eu acho que revelação é algo que combina demais com aquilo que Deus faz, porque Deus te mostra. Flávia, como que Deus te mostra? Às vezes Ele te dá um sonho, às vezes Ele põe uma impressão em você. Impressão é aquilo, Deus ama usar a nossa cognição. Cognição, a nossa mente, todo o aparato que ela é capaz, né, de produzir, sonhos, memórias, emoções, pensamentos.
Ele ama usar. E às vezes eu gosto muito dessa ideia de impressão, porque você sente, você nem entende aquilo, mas é uma impressão. Às vezes ele te revela o chamado, ele te revela o que é para você fazer através de uma impressão, através de, como a pastora Luciana falou, de uma paixão. Quem entende o que você faz não ganha R$1 para fazer isso. Cansa você, mas você sabe que você foi chamado para fazer isso. Amém? Você sente que aquilo é o seu lugar. Então Deus tem uma revelação para você, meu irmão, minha irmã. E essa revelação, ela é automaticamente um combustível para a sua paixão. Ela é um elemento poderoso para a visão que você vai construindo, para os passos que você vai dando. Ele vai falando para você. Ele falou com Abraão, ele vai falando, ele tem prazer em falar. Ele não quer trabalhar sozinho na terra e nem te deixou sozinho para trabalhar. Porque a terra é sua, é você que trabalha. Senão ele mandava o exército de anjos descer e fazer o trabalho. Então a primeira coisa que você precisa confiar. Não precisa andar como uma pessoa perdida. Como uma pessoa que não sabe para onde está indo. Como uma pessoa que só faz copiar o que o outro faz. Não é necessário. Modele sim, isso é uma boa referência. Olhe para aquilo que está dando certo. Para aquilo que honra a Deus como você honra. Para aquilo que é uma referência na mesma área que Deus tem te chamado a atuar. Mas entenda que o que Ele tem para você é com você. Eu tenho caminhado nesse ambiente digital. E eu falo que eu sou dessas influenciadoras digitais, a mais porque eu ando onde Deus me manda andar. Então, início do ano, Deus falou comigo, faz 52 dias de oração e jejum e põe o povo para ler o livro de Neemias. Mas eu sou uma guardiã da infância. Eu tenho que ficar fazendo conteúdo e Deus falou, faz o que eu estou mandando. Ele revelou a mim. Foi confirmando. Irmãos, aconteceu um fenômeno tão poderoso. Pessoas que nunca tinham lido. Crente, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, crente há 20 anos, nunca tinha lido um livro inteiro da Bíblia. Neemias foi o primeiro livro que ela leu com a gente. E para você ver, Neemias não tem 52 capítulos. Eu fiz 52 porque eu peguei os 52 dias da reconstrução dos muros. Mas eu fui picando o texto para ajudar, porque depois a gente já foi lendo os outros livros, um capítulo por dia. Mas vim até agora, até o mês de julho, eu fui fazendo vários livros, fui andando no Velho Testamento, em vários livros. Nesse movimento, uma discípula nossa da internet começou a me ajudar e daqui a pouco ela que tem um chamado para isso. Eu falei, agora em julho, entrego o meu cajado para você, você continua fazendo devocional que eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer, amém? Mas, gente, o que aconteceu quando eu ouvi? Um exército de pessoas começaram a fazer. Ana Paula está aqui, ela é um exemplo disso. Ana Paula é cristã há um tempo, mas ela começou a ler Bíblia. A gente fez maratona de entendimento, linha do tempo do Velho e do Novo Testamento. No Instagram, pergunta. Se eu for ouvir minhas colegas de Instagram, elas vão falar que eu estou doida. Mas não importa, eu ando conectada com um pai que tem prazer em me orientar um caminho que eu tenho que seguir. Então, a mim importa obedecer o que ele está mandando. Ainda que o mercado diga que não, ainda que ao meu redor se fale que não, mas quando eu alinhado vou na direção que eu tenho que ir, o impacto, efeito dominó, é uma reação em cadeia, ele vai acontecer. Pessoas se levantaram, pessoas começaram a ter experiências com Deus de resposta de oração. Eu tive tanto, acho que nesses anos de Instagram, eu nunca tive tanto depoimento, testemunho, quanto esse primeiro semestre de 2023, por conta da leitura devocional. Então eu quero dizer uma coisa para você, eu vou repetir. Deus te promete revelação. Amém? Ele promete revelação. Isso é uma promessa. Segunda coisa que Ele promete para mim e para você
né? Essas mulheres não ouviram de Deus, mas elas tiveram uma revelação do que elas deveriam fazer. Segunda coisa que nós vemos aqui, graça. Graça por quê? Porque quando elas foram pegas por Faraó, elas poderiam ter sido destruídas. Mas Deus promete graça. Amém? E isso é para mim e para você. Eu conto essa história, eu não sei se eu contei aqui, amanhã eu vou contar de novo, porque eu sempre conto essa história. Que quando Deus começou me deu a revelação do livro Guardiões da Infância, né? E eu estava no processo de escrita do livro, e eu falava, meu Deus, como que eu vou ensinar isso? Eu ainda estou criando os meus filhos. Como é que eu vou ser uma referência de guardiã da infância? Se eu tenho tantos desafios, e Mário também, os meus filhos, eles são incríveis, mas eles são humanos. Eles aprontam, eles fazem coisa errada. Na minha casa não tem nenhum dos três foi aquele menino perfeitinho, sabe? Nenhum. Eles são tão humanos quanto qualquer um dos seus. E eu me lembro dessa manhã, eu estava na igreja, uma ceia, eu chorando. Por que eu, Deus? Por que o Senhor deu esse livro para mim? Aí eu olhava lá para baixo, podia ter dado para a pastora Luciana. Família dela, uma referência. Marido, referência. Filha, referência. Outra filha, referência. E ele falou para mim, exatamente por isso que eu dei para você. Entenda uma coisa, é graça. A minha graça te basta. E quando houver fraqueza, o meu poder vai se aperfeiçoar nessa circunstância da sua vida. Então eu quero te afirmar uma coisa, Deus promete voluntário. Embaixador do reino de Deus da terra. Graça. A graça do céu. Eu não sei qual é a questão que exige graça na sua vida. Pode ser uma fraqueza na sua estrutura física, emocional, familiar. Pode ser um desajuste na vida de um filho. Ou um desafio na área financeira, algo com que você batalha, mas nessa noite eu vim aqui para afirmar isso para você. O Senhor oferta graça. Toda a área onde você se sentir fraco, incapaz, é exatamente o cenário poderoso para que o poder dele entre e opere em favor da sua história e do seu propósito nessa geração. É graça. Graça é um favor imerecido. Então, você vai fazer o melhor que você pode fazer, mas é graça. Ele vai levar você, muitas vezes, a lugares inimagináveis. Aí também é graça. Lembre-se disso. É graça na fraqueza e é graça no lugar de força. É uma promessa para mim e para você. Jesus conquistou isso na cruz para nós. E terceiro, porque nós queremos ter um tempo de oração com vocês nessa noite. Terceira coisa que eu vejo aqui, quando você vê mais aqui à frente, diz assim: e porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Há sustento. Há sustento. Você precisa entender uma coisa, meu irmão. Os processos que nós vamos passar na vida, eles são terrenos. Então, todos vamos passar. Você pode ter um adoecimento, alguém da sua família, perder alguém, essas coisas. A pastora Luciana vai dar o testemunho dela no domingo e você vai entender um pedacinho daquilo que ela viveu. Mas Deus promete sustento. Quando Jesus ele foi naquela cruz, diz o texto de João 19, que ele declarou assim: está consumado. Quando ele declara está consumado, tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus já foi garantido. O processo pelo qual você vai passar, pode passar, eu não posso prever.
Mas eu posso afirmar para você que Ele te dará revelação para lidar com Ele, que Ele te dará graça para passar por Ele, e o final dessa história já foi garantido. Você não está entendendo o que eu estou falando, não. Eu sinto que ainda vocês não estão entendendo, não. Eu quero que vocês entendam pelo Espírito. Entre como uma espada do Espírito dentro de você. Há sustento para toda palavra que Deus liberou sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Há sustento. Flávia, mas isso está confuso. É óbvio, eu entendo que terrenamente você faz contas. Eu também. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há sustento. Revelado. Entendido o caminho. A única coisa que você precisa saber é se você está sendo responsável e obediente. Dê passos. E você vai provar do sustento de Deus. Ele vai sustentar. Toda a palavra, todo o projeto. Flávio, mas você está querendo plantar uma esperança no meu coração do perfeito mundo de Bob. Não é isso. Eu falei que tem processo. Eu não estou negando, a gente está na terra. Mas Deus tem responsabilidade com aquilo que Ele liberou para mim e para você. E sabe o que eu percebo? Nós não andamos por fé. Escuta aqui, irmão, que eu vou falar para você. Escuta aqui. A gente cresce em tudo. A gente cresce em tamanho, cresce por lado também, né? A gente cresce cognitivamente, a gente vai estudar, faz MBA, mestrado, doutorado, blá, blá, blá. A gente cresce emocionalmente, aprende a não gritar, a se controlar. Só que a gente precisa entender que a gente tem que crescer em fé. A gente precisa crescer na linguagem do Espírito. E a fé é um elemento espiritual que está presente no fruto, no dom e também na arma. A sua fé não dá para Deus ter que toda vez que vai fazer uma coisa na sua vida te lembrar do que Ele fez há 10 anos atrás. Que Ele, mas eu provi, de novo, eu fico imaginando aquela ladainha. Aí Deus precisa usar alguém, ou num sonho, te lembrar que Ele 10 anos atrás Ele curou, ou 10 anos atrás passou por uma luta, mas venceu, você está aqui, né? Ou aquela dívida que não foi paga, Ele proveu. Não dá, você tem que crescer em fé. Eu estou trazendo tudo isso pelo Espírito para entrar, porque eu sinto que ainda não entrou, agora foi 50%. Mas eu vou até sentir que chegou em 99%. Então não dá. No final do ano passado, nós tínhamos na GTD um dinheirinho. Meio do ano passado, mais ou menos. E Deus falou comigo assim, com a nossa equipe. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Ele falou, investe no manual. Porque é a revelação da estratégia mais poderosa para multiplicar a visão. Eu falei, Deus, e agora? Acabou o dinheiro. E Ele, você vai provar de mim. Gente, eu tentei de tudo. Tentei financiamento com a Caixa. Tentei, porque produzir livro, material é dinheiro. Estava conversando com um pastor sobre isso. Eu pago um X. Se eu fizer 1000 livros, ele custa para mim R$30 só a gráfica. Sem tudo mais. Que quando a gente vende, que eu vou vender amanhã aqui por 50, a gente não recebe nada. Se eu fizer 10 mil, pode deixar Deus te usar. Se você tiver 80 mil para me dar, investindo. Se eu fizer 10 mil, o livro sai por R$8. Olha a diferença. E tentamos para lá e para cá, gente, mudou o governo. E aí o que estava quase aprovado na Caixa Econômica fechou tudo. E fechando o ano eu falei, Senhor, num dia, numa conversa, né, Ana? No carro com uma amiga minha. Você precisa de quanto? Gente, eu só fui falando, ela só foi mandando. Tinha dia que ela mandava os pacotes em dinheiro vivo lá para casa. Sabe o que Deus falou comigo? Escuta que isso é para você. Escuta que é para você. Eu virei o ano como empresa, a nossa equipe, não devendo nada a ninguém. Um dinheiro, um caixa. E Ele falou assim, se daqui para frente você duvidar de que eu posso prover,
naquilo que eu me comprometi com você. Esquece, mais ou menos assim. Que ela fala de paz, sabe? E eu tenho repetido isso, eu publico isso para que eu não me esqueça. Eu não posso duvidar. Ele fez, vai fazer quantas vezes for necessário. Eu só tenho que ser responsável. Entenda, Deus tem sustento. Ele tem sustento para os teus filhos. Amanhã eu vou falar aqui dos meus, vocês sabem que eu gosto, né? Mas um dos nossos, o do meio, está vivendo uma reviravolta vocacional no último ano. Apaixonado por Jesus. Quicando, quer até largar a escola, a gente tem que ficar. Mãe, eu quero estudar, eu quero ir para o seminário, eu quero... E esse ano, faltando uns 2 meses para julho, apareceu uma oportunidade para ele fazer um intercâmbio na Geórgia, em Atlanta. Um programa que é financiado pela Fundação Life Shape, que é uma organização da Chicken Filé, a 3ª maior rede de fast food no Brasil, nos Estados Unidos. Gente, lá foi um menininho de 15 anos. Quando eu soube da notícia, primeiro eu duvidei. Eu falei, Deus, como é que ele vai? Não tem inglês para isso. Aula de apologética, 15 dias de manhã, estudando só americano. E não tem dinheiro. Eu falei pro Mário, ele falou, mas como é que ele vai? Eu falei, sua mãe vai pagar. Gente, o poder da palavra. E ele falou, você vai pedir para ela? Eu falei, claro que não. Passou uns 15 dias, a minha sogra começa atrás de mim. E tu tá querendo ir nesse negócio? Eu falei, acho que tá, minha sogra. Resultado, nem o dinheiro do aeroporto no Brasil eu paguei, porque na véspera de viajar, minha mãe mandou R$300 e falou, não posso muito, mas o dinheirinho do aeroporto eu vou dar para ele, tudo pago, para a glória de Deus. Irmão, não é toda hora, eu e meu marido pagamos escola todo mês, mas Deus sustenta, amém? Eu quero plantar essa certeza no seu coração, Deus sustenta. E você precisa provar disso. Seus filhos precisam provar, eles precisam crer que o Deus que os chamou a essa geração, o Deus que deseja usá-los nessa geração, vai prover, amém? Não era só dinheiro não, era língua, ficar 15 dias sem telefone, sem contato com ninguém, sem Google Tradutor, sem nada. Deus proveu, enfiou um espanhol no meio do grupo dele, para dar uma ajudadinha. No final, foi lindo. Minha sobrinha que foi com ele filmou, né, Ana? O videozinho, os meninos, aquele monte de americano. Gente, não é fácil assim. Tudo abraçando, fazendo fila para abraçar o Heitor. Heitor! Deus providenciará a língua, o dinheiro, a porta, a provisão, tudo. E você precisa crer e confiar nisso. Amém? A história na qual você está, e eu queria muito que você saísse daqui nessa noite com essa esperança assim, tomando você. Paixão renovada. Visão clara. Revelada. Comprometimento, porque você não está numa obra fracassada, ela já foi vencida na cruz do Calvário, meu irmão. Você precisa entender, até o Apocalipse já foi revelado. A gente não está nem como Paulo, a gente já tem o Apocalipse. A gente já sabe o final. A gente precisa viver como quem sabe o fim. Então se levanta, não pode se levantar mesmo que a gente vai orar. Se levanta nessa noite com esse coração confiado. Crendo, qual que é o sonho? É a NASA? O sonho é o quê? Ih, Michele, é o quê? Nem tá sonhando mais, que tá tendo tempo, né? Só vai, que eu tô levando. Vai indo.